boa tarde. Bem-vindo a todos aí à conferência do Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário da XP Asset. Quem fala aqui é André Mazetti, participo aqui do time de gestão desse fundo. Antes de começar, eu gostaria de comunicar aqui a todos que nós estamos num período de oferta da quarta emissão de cotas aqui do fundo, do Maxi Renda, e por conta disso a gente não vai poder falar nada sobre essa oferta, tá? A ideia aqui, de fato, é falar apenas sobre a performance do fundo do terceiro trimestre. Bom, vamos lá, pessoal. Entrando aqui na apresentação, que está disponível aqui no webcast para acesso de todos, entrando aqui no slide 4, a gente tem os indicadores operacionais do portfólio do fundo, né? Basicamente aqui no terceiro trimestre de 2019 nós tivemos um resultado de 24 centavos por cota, aí uma média de 8 centavos por mês. O resultado distribuído foi de 23 centavos por cota, o que representa aí um aumento de mais de 9% em comparação com o trimestre anterior. Nesse terceiro trimestre, nós fizemos diversas aplicações. Começando aqui pelo book de CRI, nós fizemos 6 alocações em CRIs de ótima qualidade, na nossa visão, representando um total aí de quase 80 milhões de reais. Isso representa aí um spread de crédito médio de 331 bases, tá? Ou seja, a gente está com uma alocação aí desses 6 CRIs de aproximadamente 3,31% acima da NTNB de prazo equivalente. Ou seja, na nossa visão de novo aqui, reforçando, é uma excelente alocação, dado o nosso risco de crédito aí que foi alocado nesses papéis. Uma outra novidade também que a gente colocou aqui no slide 4, é uma ótima notícia. Nós tínhamos um CRI numa situação, no status estressado, né? Enfim, é um CRI torpe, que a gente já vinha comunicando nos últimos relatórios mensais o status desse papel. No último dia do terceiro trimestre nós conseguimos formalizar a saída desse risco de crédito, então o Maxi Renda não tem mais esse CRI. O recebimento vendeu essa posição por uma construtora chamada São José, e a São José pagou esse CRI basicamente em 2 unidades num condomínio chamado St. Louis, aqui no bairro do Jardim Europa, aqui em São Paulo, uma região nobre aqui de São Paulo, e mais um apartamento, e mais um imóvel na cidade de Santo André. Mas lembrando que essas 2 unidades aqui do St. Louis representam mais de 85% desse valor desse CRI. O valor que foi vendido foi basicamente pelo valor de custo, né? Era um um ativo que estava marcado já abaixo do custo de aquisição, dado o estresse do papel, e com isso a gente vai gerar um resultado aí contábil, mas só para a base de distribuição, basicamente vai ficar elas por elas, mas é uma ótima notícia porque com a monetização dessas unidades, desses imóveis que foram recebidos em pagamento, a gente realoca isso no fundo, na estratégia do fundo, e obviamente isso vai gerar resultado, então é um dinheiro que estava parado e agora a gente bota esse dinheiro para trabalhar. Então essa é uma ótima notícia, né? A gente já vem desde 2016 trabalhando nos ativos estressados e aos poucos a gente vai eliminando de forma que a gente só tenha ativos de qualidade no portfólio. Mais uma atualização aí do trimestre em relação à estratégia de permutas financeiras, né, que são as SPEs. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho, mas foram feitos 2 novos investimentos que totalizam 9,4 milhões. E lembrando que essa é uma modalidade de investimento que traz uma boa rentabilidade para o fundo. Então um dos investimentos aqui, que foi na cidade de Campos do Jordão, aqui em São Paulo, cidade turística, a gente espera ter uma rentabilidade de algo em torno de 30% mais inflação. Então uma rentabilidade muito, muito boa, muito alta. E, enfim, a gente vê com bons olhos esse investimento. E o segundo investimento foi no bairro de Vila Mariana, é um projeto que a gente já tinha à disposição no nosso portfólio, então a gente aumentou de 10% para 22% da receita do projeto, e foi um investimento na ordem de 4,2 milhões de reais. Dando continuidade aqui na apresentação, pulando para o slide 11, a gente mostra um pouquinho aqui como é que está a divisão do nosso portfólio, né?
Lembrando que o Maxi Renda hoje é composto de 3 principais estratégias. A principal estratégia, obviamente, é a estratégia de CRI, né, de crédito imobiliário, que representa 80%, 79,8% do portfólio. A gente está com 12% em SPS, né, basicamente permutas. E a gente está com uma terceira estratégia, que é de fundos imobiliários, né, Fund of Funds imobiliário, que representa aproximadamente 3,5%. E aí, nessa foto aqui, do término do terceiro trimestre, a gente está aí com quase 5% em caixa, mas lembrando que é um fundo de gestão ativa, então sempre tem retorno de caixa dos ativos investidos, então é um efeito sanfona, né? Você tem em determinados momentos do fundo, determinadas fotos que a gente tira do fundo, a gente tem um pouquinho mais de caixa, um pouco menos de caixa, mas obviamente o nosso esforço aqui é manter sempre o mínimo possível para manter a eficiência da rentabilidade aqui do fundo, lembrando que caixa aqui no fundo é tributado, né, em fundo imobiliário, então nossa intenção obviamente é sempre manter no nível mais raso possível. Então, passando aqui pelo slide 11, a gente fala um pouquinho aqui da divisão por estratégias, como eu mencionei, falando aqui basicamente uma foto da estratégia de CRIs, né, no quadro lá direito embaixo. A gente tem atualmente 20 CRIs que a gente classifica de high yield e 33 CRIs mais high grade. Total aqui de 53 CRIs que totalizam 315 milhões de reais aí do portfólio. É um fundo, né, de aproximadamente 400 milhões de patrimônio líquido. E lembrando que os CRIs high yield são os CRIs que, na sua grande maioria, são uma herança de uma outra era, né, do fundo Maxi Renda. Antes de 2016, o fundo era totalmente composto por high yield. E parte do nosso trabalho aqui de 2016 até hoje foi, de fato, repaginar esse portfólio e trazer mais segurança para o risco de crédito, né, desse fundo, desse portfólio, de modo que a gente consiga alocar em high grade, lembrando que não é aquele high grade sem taxa, sem prêmio, é um high grade que tem uma boa relação risco-retorno, ou com uma boa estrutura de garantia, uma boa estrutura que mitiga os riscos da operação. Então, basicamente, a gente tem conseguido, mais adiante a gente vai passar um pouquinho por um slide que mostra essa evolução de 2016 até agora, nessa migração, né, nesse flight to quality de high yield para high grade. Mais adiante eu falo um pouquinho também dos CRIs. Passando aqui pelo book de fundos imobiliários, ainda no slide 11, a gente não tem grandes novidades, basicamente 3 alocações aqui em direcional, Rio Negro e BC Fund. Eu já venho falando aí nos últimos trimestres, essa posição em BC Fund e Rio Negro a gente tende a não mexer, é uma posição que ela é bem pequena dentro do fundo, mas tendo em vista que o nosso custo de aquisição foi muito alto, ao vender essas posições, geraria um prejuízo grande no fundo. Então, a nossa intenção, de fato, é manter nessas posições, de fato que elas vêm remunerando de forma adequada, enfim, sem grandes rentabilidades, mas também não prejudica, não tem tributação, obviamente, nessa posição. Então, para a gente é interessante manter a posição. E direcional, de fato, que é a nossa grande posição nesse book de Fund of Funds, é o que faz a diferença. A gente também vem explicando nos últimos relatórios mensais, nos últimos CRIs, nos últimos relatórios trimestrais, que essa estratégia direcional, basicamente, ela é uma estratégia muito parecida com a estratégia de CRI, dado que é um fundo que tem, pela sua essência, um prazo determinado, tem um grande portfólio ali de estoques da empresa direcional, que a gente vem monitorando aí no mês a mês. Então, com o tempo, esse fundo vem sendo amortizado como se fosse um CRI, e a rentabilidade ela é muito boa e tem bastante gordura. A gente está falando aqui de uma rentabilidade de aproximadamente inflação mais 10, com mais um upside de uns 150, 200 bases, que na nossa visão aqui é muito, muito positivo. Passando muito rapidamente aqui sobre o book de permutas, que é o último book, ainda no slide 11, a gente menciona aqui a exposição em 7 permutas, dentre elas aqui as novas, né, que é Campos de Jordão, que representa 12% do portfólio de permutas, tá? É um investimento de 5 milhões de reais, como mencionei no slide anterior.
mas é a novidade aqui do portfólio, e o aumento de participação no Vila Mariana também, como eu já tinha informado. Então, basicamente, a gente tem aqui uma agenda de entregas de obras dessas 7 permutas bem interessantes, porque basicamente nós teremos Vila Olímpia, que é o primeiro aqui que a gente menciona, já com a BITS, e o repasse deve ser entre o final desse ano e o começo do ano que vem, então tende a vir um fluxo de caixa bem interessante desse projeto. Na sequência nós temos o Vila Prudente, o Cambuí e o Paraíso com entregas em 2020. Então Vila Prudente no mês de junho, Cambuí em mês de maio, né, Cambuí é um bairro nobre da cidade de Campinas, e Paraíso, aqui o bairro de Paraíso, com entrega de obra também em novembro de 20. Então são 3 obras aí com entrega no ano que vem, que também gerariam uma boa geração de caixa aí para o fundo. E, por fim, ali Jardins e Vila Mariana, com entrega de obra em 2021. Então, a gente tem uma agenda de entrega de obras bem interessante que vai trazer uma estabilidade de geração de caixa maximizada para o fundo nos próximos 3 anos. Era a nossa intenção desde o começo, quando a gente começou com essa estratégia de permuta, gerar esse voo de cruzeiro, que é o que a gente está começando a entrar agora. Aproveitando, ainda falando aqui sobre permutas, a gente também está com um nível de vendas bem interessante, então Vila Olímpia com 62%, um pouco abaixo da nossa expectativa, mas como acabou de ser entregue, é um bairro muito bom, Vila Olímpia, a gente espera que dê uma boa estilingada agora nessa reta final. Vila Prudente, Campos de Jordão ainda não foi lançado, Vila Prudente 86% de vendas, Cambuí 60%, Vila Mariana 99% e Paraíso 87%. Então, assim, as vendas estão bem interessantes, bem atrativas, o que traz aí muita solidez para o nosso portfólio. Passando para o próximo slide, e já entrando aqui no mercado um pouco de CRIs, no slide 13, a gente fala um pouquinho da visão geral de mercado, né, dessa estratégia que é a principal aqui do Maxi Renda, do Book de CRI. Esse gráfico aqui, basicamente, a gente consegue ver com bastante clareza o volume emitido ao longo dos últimos anos, né, de 2013 até o terceiro trimestre de 2019. Então a gente consegue ver nessa linha azul, basicamente, o volume emitido de CRIs ao longo desses anos, e no gráfico de barra a gente consegue ver o estoque de CRIs também desde 2013 até o terceiro trimestre de 2019. Então, assim, o que a gente tira como boa notícia aqui desse gráfico? Basicamente, a gente vê, primeiro aqui sobre volume emitido, a gente vê que os níveis mais superiores são de 2013 e 2014, em que tinham aí 16, quase 17 bilhões em 2013 e 2014. Depois, muito em função da crise, obviamente, de 2015 até 2018, a gente veio com um patamar bem abaixo de 2013 e 2014. E já em 2019, a gente já começa a ver uma alta bem interessante, lembrando que nesse gráfico ele para em terceiro trimestre de 2019, então ele tem uma defasagem em comparação às outras barras, né, aos outros anos, mas a foto é que a gente já tem, na data atual, tá, esse gráfico lembrando, é setembro, ele para em setembro de 2019. Pegando a data atual de novembro, a gente já tem 12 bilhões de reais aí de emissão, então já mostra de fato uma recuperação no volume emitido, e a nossa expectativa é que encerre o ano aí próximo de 14 bilhões, ou seja, já em níveis similares a 2013 e 2014. E o mesmo aqui se repete aqui para o estoque de CRI, né? A gente vê uma recuperada, a gente já tem aí 74 bilhões na foto atual, tá? Aqui no gráfico ele termina em setembro, novamente, como eu já mencionei, então já tem 1 bilhão da diferença dessa foto desse gráfico até a data atual. Então, assim, a gente acredita que numa agenda de reformas aí bem implementadas, que é o que vem acontecendo, a gente tem aí uma estilingada, aí, uma boa acelerada nesse volume, nesse mercado de CRIs, que a gente entende aí que é uma alternativa, obviamente, de funding para o mercado imobiliário. Então, a gente olha, obviamente, tem visto com bons olhos esse mercado, é por isso que a gente está apostando aí no crescimento do fundo, para poder capturar essas oportunidades que vêm surgindo, tanto na nossa originação, quanto na originação do próprio mercado, que mostra operações aí para a gente. Passando para o próximo slide 14, a gente mostra aí um fluxo de caixa que eu acho que é bem importante para todos os cotistas aí terem até como forma de orientação e referência.
dado que nós temos mais de 50 CRIs aí no portfólio. Então aqui a gente mostra basicamente um fluxo de caixa dos próximos 12 meses, né, estimados. Então aqui basicamente uma expectativa de recebimento consolidada de todos os 53 CRIs que nós temos no nosso portfólio, com a seguinte quebra. Então no azul mais escuro a gente consegue ver o que é amortização, ou seja, a amortização é aquele CRI que paga o principal e o fundo é obrigado a reinvestir. E aí no azul mais claro a gente consegue enxergar os juros e a barra cinza aqui é a correção. Então basicamente juros e correção, nós aqui temos a prática de distribuir 100% para os investidores. Então acho que o que chama atenção nesse slide aqui é basicamente a amortização de dezembro de 19 e julho de 20, que tem uma volta de caixa bem expressiva vis-à-vis os outros meses. E aí a ideia aqui é explicar um pouquinho. Então basicamente em dezembro de 19 nós temos 3 papéis que pagam principal, sendo que 2 deles é vencimento mesmo, ou seja, o papel ele paga todo o principal e deixa de existir. Desses 2 a gente está falando de Direcional e Urubá Mais, que é do grupo MRV. E aí a gente tem uma amortização de Tecnisa, a operação não está terminando, mas é uma amortização também grande, e aí a gente totaliza esses 9 milhões de reais no mês de dezembro de 19. E o que chama também a atenção aqui em julho de 20, como eu comentei, né, 20 milhões de reais voltando aí para o caixa do fundo, é basicamente um CRI, que é um CRI de Outlet Premium, que foi um investimento que foi feito recentemente. A ideia de fato era que fosse um empréstimo ponte, aqui um CRI ponte, um bridge. E aí, obviamente, com esse retorno desse caixa, nosso pipeline já está extremamente aquecido aí para fazer com que esse caixa seja rapidamente reinvestido. E só para terminar, essa questão aqui do Outlet Premium é uma operação, como eu comentei, curta, mas com o objetivo de fazer uma operação mais longa, que é o que a gente está em fase aí de investimento. Aqui, ainda nesse slide 14, a gente fala um pouco de status de CRIs, né? Aqui a gente tem basicamente, a gente menciona que tem 6 operações estressadas, né? Lembrando que uma delas aí a gente conseguiu resolver, conforme eu mencionei, que é o Critorp, no começo do nosso call. Então, passando um pouco de status aqui de CRIs mais problemáticos, e que nós temos boas atualizações, enfim, que estão em vias de ser resolvidas. Então, começando aqui, a gente tem o CRI Hart, lembrando que foi feita uma execução de um prédio em Santos, um prédio duplo A, de ótima qualidade, o prédio totalmente vago, mas nós, agora com essa volta do mercado, a gente começou a receber diversas propostas, e a tendência é que a gente consiga dar um fim aí para esse prédio, ou seja, vender esse prédio nos próximos 6 meses. A gente está bem confiante em relação a essa venda. Como eu comentei, com essa volta do mercado, a gente começou a receber diversas propostas. Está bem mais aquecido, então, essa venda desse imóvel, e a gente espera que com essa venda gere um resultado, inclusive depois de todo o estresse que deu esse papel, ainda gere um resultado distribuível para os investidores. Passando para a próxima aqui operação, a gente tem o CRIESER. A gente já vem reportando também nos últimos relatórios e últimas conferências trimestrais. Só repassando aqui, basicamente são 5 terrenos que foram executados, na verdade 3 terrenos foram executados de 5. 2 já foram vendidos, desses 3 que já foram executados. Parte já foi recebida dos recursos, outra parte está no plano de recebimento a prazo, que oscila aí de 15 até 18 meses, aproximadamente. Então o fundo já começou a receber, mas a nossa expectativa é que ao terminar de vender todas as garantias que foram executadas e serão executadas, o fundo saia praticamente no 0 a 0, então basicamente o principal deve ser recuperado. Dessa forma não geraria mais resultados a serem distribuídos, como o Hart, por exemplo, que é a nossa expectativa. Então, como eu comentei, são 5 terrenos, sendo que 3 foram executados, 2 vendidos. 2 que ainda não foram executados, existem conversas bem avançadas para vender também esse imóvel, mas sem que seja necessário a execução. Enfim, basicamente isso está
está indo bem rápido, mais rápido do que a gente imaginava. E aí, dessa forma ficaria só um terreno que ainda não tem proposta, mas também nós estamos fazendo todo o esforço possível aqui para fazer com que esse terreno seja vendido e aí a gente termine aí esse trabalho de execução e de recuperação do crédito para esse papel. Dando continuidade aqui nos CRIs mais problemáticos, tem uma negociação em andamento em relação ao CRI Nex. Também, nos últimos relatórios, nós vemos dando atualizações sobre esse papel. A gente está em fase final de formalização do reperfilamento da dívida, que contará com um reforço de garantia, que na nossa visão vai trazer uma boa robustez para a operação, e a gente poderia até tirar desse status de estressado. Então, basicamente, essas são as atualizações dos CRIs mais problemáticos. E dando continuidade aqui na apresentação, no slide 15, conforme eu havia mencionado no começo do call, né, a gente tem basicamente um gráfico de flight to quality que mostra a evolução desde 2017 até mais atual, a foto mais atual, que mostra de fato a melhora na qualidade da carteira, de forma que hoje a gente tem basicamente 22% da carteira aqui em CRIs mais high yields e 78% em high grade. E mesmo assim entregando, né, bastante resultado para os investidores. Então é um trabalho que a gente vem fazendo aí já há um bom tempo. Seguindo aqui na apresentação, no slide 23, a gente fala um pouquinho do mercado residencial, né, aqui do nosso fundo. Aqui a gente mostra uma pesquisa do Secov que mostra basicamente nesse gráfico as unidades residenciais vendidas e as unidades residenciais lançadas. Então a gente pode observar que de fato o mercado melhorou bastante, o mercado dá para dizer que voltou de fato. A gente tem aqui, tirando os dados mais recentes, a gente consegue olhar aqui, né, que em 2007 e 2008 eram os números mais elevados aqui dessa série histórica, e finalmente aí em 2018 e 2019 a gente conseguiu superar os números de 2007 e 2008, ou seja, por isso que a gente acredita aí nessa retomada e nessa estratégia de permutas financeiras, que isso traz aí uma boa rentabilidade para o fundo, e obviamente sempre com um trabalho de seleção de projetos para fazer com que o nosso fundo tenha uma geração de caixa e de resultado bem interessante. Então, basicamente esses são os dados que eu queria passar para vocês.